Olá, boa noite. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que tem como intuito levar para você, telespectador, informações relevantes a respeito do dia a dia do trabalhador e de questões polêmicas e que tem a ver com todos nós, trabalhadores e cidadãos. No programa de hoje, a gente tem 2 entrevistados e a gente vai falar sobre maioridade penal. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com Yuri Moura e Wesley Diniz. Boa tarde, meninos. Na verdade, boa noite hoje, né? Normalmente o Trabalhador em Foco é à tarde, então o cérebro fica preso no horário. Muito bem-vindos aqui. A gente hoje vai conversar sobre a questão da maioridade penal. Queria que vocês começassem me explicando o que é maioridade penal para o nosso telespectador que não tem ideia ainda do que significa isso. Perfeito. Boa? Então, boa noite, Carla. Boa noite, Wesley, companheiro de luta. Todo mundo está assistindo a gente. É um tema muito importante, de fato. E é bom que a gente quebra alguns mitos, porque, infelizmente, hoje esse debate está muito restrito a alguns mitos e falsas informações. Primeiro, de acordo com a nossa legislação, existe uma diferença entre responsabilização juvenil e, de fato, maioridade penal. Certo. As pessoas têm que ter esse entendimento. O que é responsabilização juvenil? É de fato que hoje a nossa lei brasileira ela estipula que a partir dos 12 anos de idade você pode responsabilizar o menor pelo ato infracional que ele comete. Porque A partir dos 12 anos. a partir dos 12 anos. Então, na verdade, essa discussão toda que se fala, que a partir de uma certa idade o adolescente ele tem que se responsabilizar, isso na verdade existe. Sim, sim. Só não é uma coisa de delegacia, de cadeia, vamos pensar assim. Exatamente. Por quê? Certo. Aí que está a diferença da maioridade penal para responsabilização juvenil. A responsabilização ela cria medidas socioeducativas, que hoje é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que, de fato, faz essa orientação para o menor que comete ato infracional. Lembrando isso, como você falou, que o menor não comete crime, mas sim ato infracional. Certo. Por isso ele não tem a maioridade penal. E o preceito disso é inimputabilidade penal, que é a argumentação jurídica de que ele não tem total consciência do que ele está fazendo. Por questões de desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, por de fato uma pessoa de 12, 13, 14, 15, 16 anos ser totalmente diferente de alguém de 21, 22, 23, 24, 30, 50 anos. Então, essa é a avaliação. Então, o primeiro mito que cai por terra é a impunidade. Wesley, você acha que nessa ideia do que a gente está começando a bater papo aqui, significa que as pessoas também têm que entender o que é responsabilizar-se e penalizar-se, que são duas coisas diferentes? É isso? O início dessa nossa conversa? Eu acho, né, que responsabilizar-se e penalizar-se, né, eu acho que as pessoas encaram como menor, acaba não recebendo, né, nenhuma punição pelo crime, ou enfim, não é nem crime, né,
pela infração que ele acaba cometendo. E as pessoas têm essa visão, né? E o que, de fato, né, às vezes acaba não funcionando é que as medidas socioeducativas não são aplicadas, né? Ou acabam não funcionando devido aos problemas do sistema, né? Mas esses jovens, né, têm as medidas que não são aplicadas, né, que às vezes não funcionam, mas não quer dizer que eles não têm um sistema que vai estar ali para regulamentar isso. O que a gente percebe, na verdade, é, então, que não é uma questão da maioridade ser penal, ou melhor, da penalização por um crime ou por um ato infracionado, ser com 16 ou com 18, mas de que forma que os adolescentes, a partir de 12 anos, estão sendo responsabilizados e cuidados para não cometerem outra infração. Esse é que é o problema, na verdade? Exatamente. Por isso, porque o primeiro mito que quem é a favor da redução da maioridade penal usa é esse, da impunidade. Não acontece nada. O menor mata, o menor rouba e nada acontece com ele. Mentira. Nós temos aí, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas medidas socioeducativas, que vão desde atendimento especializado de assistente social, psicóloga, pedagoga, para de fato fazer a ressocialização desse menor, até últimas medidas, que é o caso da internação, que seria o equivalente, muito superficialmente dizendo, ao fato de ser preso. Só que a internação acontece no Instituto Socioeducativo, Fundação Casa, Novo Degase, que era a FEBEM aqui no Rio. E o atendimento é diferente do que uma cadeia. Por quê? Pelo simples motivo. Se você pegar um menor de 12, 13, 14, 15, 16 anos e tacá-lo dentro da cadeia com criminosos já formados e com uma dinâmica, um regime penal, obviamente ele vai absorver aquilo e vai se formar de fato um bandido. Certo. Então vamos apresentar. É claro que assim, os movimentos estudantis, o PT, do qual você faz parte, tem opiniões bem pragmáticas e bem esclarecidas. Ou seja, vocês são contra a diminuição da maioridade penal. Sim. Mas para o nosso telespectador e para a gente também ser um programa que a gente sempre tentou ser, né, na verdade, mostrando os dois lados, mesmo que defendendo um deles, né, a gente aqui sempre defende a pauta do trabalhador, né, a gente pensa em prol do trabalhador, em prol do cidadão. Mas, assim, quais são os principais argumentos dos movimentos estudantis, dos partidos políticos que são contra a diminuição da maioridade penal? Quais são esses argumentos? Para a gente apresentar para o nosso telespectador. Um deles a gente acabou de dizer, né? Que é o fato de que a punição não é aplicada. Outros que também usam, por exemplo, é o fato de que a gente tem direito, por exemplo, ao voto. E lá na última Constituinte que foi feita, Isso eu acho super interessante. Na última Constituinte que foi feita, inclusive, quando, né, queria-se estipular o voto para o menor de 18 e maior de 16, né, e queriam, inclusive, incluir também a idade penal de 16 anos, e os movimentos de juventude, o movimento estudantil, né, sabiamente sacou isso e decidiu defender que o voto fosse facultativo para 16 a 18, porque também tem como ter prisão facultativa, né? Então foi uma sacada naquele momento, né, que queriam, né, incluir, para além do voto a partir de 16, queriam incluir, né, a maioridade penal aos 16 anos. Então o movimento estudantil, o movimento juvenil, né, sabiamente viu isso nesse momento e falou, né, facultativamente. Então, né, eles acham, né, que podendo votar, você já pode ser preso. Certo. Né? Então, Também esse é um argumento, por exemplo, a gente tem aí um argumento, então, de quem é a favor, né? Sim. Se pode votar, pode ser preso. Eu acho que isso vai de encontro, Carla, com o segundo mito que eu acho que a gente tem que construir. Além da impunidade, que é o segundo, que a pessoa nasce bandido. Isso é uma mentira. Isso eu não concordo. É mais ou menos a mesma coisa do que na adoção. Exatamente, que é a minha você conhece dia, bem. A coisa do sangue, Exatamente. Do sangue e carne da carne. Sim, a gente tem que pensar o seguinte, o ser humano, ele trabalha com estímulos sociais. Você tem estímulo social dentro da sua família, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, no partido, na associação que você milita, que você participa. E, obviamente, o menor, o jovem no geral, mas principalmente o menor, que está em formação, ele é receptivo a esses estímulos. Se a sociedade oferece algo de bom para ele, aí entra o papel do voto, que é cidadania, é democracia, é estímulo à consciência social, ele vai abraçar aquilo e vai desenvolver para o lado bom da sociedade. Agora, se a sociedade, que é o que o Wesley falava aqui em off agora há pouco, só estimula e só dá o que é ruim para ele, obviamente ele vai abraçar o que é ruim. Aí agora, a sociedade dá algo de ruim para ele, não dá educação, não dá cultura e esporte, e já que ele não deu certo, jogar na cadeia, é descartar o menor, é descartar a juventude, é descartar a vida. É esse o questionamento que a gente tem que fazer. Maravilha. Quando a gente pensa na questão da maioridade penal, da idade exatamente, né? Vamos falar de 16 ou de 18 anos, a gente vive numa sociedade de comparação,
Não é? Eu sou gordinha perto de você que é magrinho. Mas se eu tiver alguém mais gordinha ainda, eu quase que viro magrinha. Não é? É um princípio de comparação. A gente vive numa sociedade comparativa. Partindo desse pressuposto, a gente consegue comparar a nossa legislação com relação a isso com que países? Que países que hoje tem a maioridade com 16 e que países de qualidade têm a maioridade com 18 anos. Não adianta a gente tentar comparar com quem ainda é pior do que a gente, né? Comparar com quem realmente tem uma situação educacional e prisional melhor do que a nossa. A principal comparação que fazem é com os Estados Unidos, que é vou dizer até essa palavra, é um crime com a nossa legislação, porque os Estados Unidos não funciona, tem a maior população carcerária do mundo. A gente está, se eu não me engano, hoje na 4ª população, com em torno de 600 mil presos. O modelo dos Estados Unidos não é unificado no território todo. A gente tem cada estado funcionando de uma maneira diferente. Mas os maiores relatos que nós temos é que aonde tem, de fato, essa redução da maioridade penal, onde o menor com 12, 10 anos é preso, existem relatos até no corredor da morte, vai para a cadeira, eles já fazem questionamento. E um dos modelos mais discutidos na ONU, discutido por aqueles especialistas de fato de criminalidade e de minoridade, é o do Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito progressista, ele é muito bem feito. O problema é que o Wesley falou, ele não funciona na prática. Em 2011, a presidenta Dilma regulamentou o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas para tentar resgatar esse tipo de coisa. Já que o Estatuto é bom, vamos tentar fazer com que na prática ele funcione, que as instituições recuperem os menores. Só que a gente ainda não conseguiu avançar o suficiente. O que tem que melhorar é a prática e não a legislação. E como você falou, não é receita de bolo. Não adianta a gente importar uma realidade social de um país que é totalmente diferente do nosso, seja mais desenvolvido ou menos subdesenvolvido, e querer trazer para cá para uma outra história de país, para uma outra realidade social. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, dando continuidade a esse nosso bate-papo sobre maioridade penal. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso papo sobre maioridade penal. Dando continuidade à nossa fofoca, na verdade, no intervalo, queria que você falasse para o nosso telespectador de uma linguagem bem clara e categórica, de que forma que vocês fazem uma avaliação sobre o motivo real das pessoas estarem querendo diminuir a maioridade penal.
A nossa avaliação é bem simples e direta, que seria o terceiro motivo dos mitos. Primeiro, impunidade. Segundo, que ninguém nasce bandido. E o terceiro, que é o interesse por detrás de quem quer reduzir a maioridade penal. A gente percebe hoje que a iniciativa privada tem entrado muito nos serviços públicos. Eles querem, de fato, fazer com que o Estado perca seu papel de poder público, de política pública, e absorver as suas demandas. E por trás dessa bancada dentro do Congresso, que quer aprovar a redução da maioridade penal, você tem aquelas pessoas que, de fato, que a partir do momento que a gente reduzir a maioridade penal, vão querer gerir o sistema carcerário do nosso país. E a gente sabe que quando você tem um sistema carcerário ou um sistema socioeducativo na mão da iniciativa privada, isso vira negócio. Então, quanto mais gente presa, melhor. E eu não falo isso da minha cabeça. No próprio Estados Unidos, a gente teve um documentário que provou que isso aconteceu num determinado estado. Eu não vou lembrar agora qual, mas isso aconteceu. Existia um esquema de corrupção entre o juiz, do equivalente lá à vara da criança e do adolescente, entre os empresários que geriam os institutos socioeducativos do Estado e os políticos que, de fato, garantiam que a lei permitisse esse tipo de convênio. Então, assim, criança que às vezes discutia dentro de escola com o professor, ficava internada 2 anos. Porque isso tudo virou, na verdade, um grande mercado. Aí você começa a tirar o papel da escola e você acha que tudo que vai ser resolvido no instituto socioeducativo que tem um outro fundamento social. Maravilha. Entendidos os argumentos base para que os movimentos sociais, de uma forma geral, tenham posicionamento contra, queria que vocês falassem para o telespectador a que pé anda a situação da diminuição ou não da maioridade penal. Como é que está a situação agora? Então, a gente, né, viu o projeto, né, ser convocado às pressas pelo Dardo Cunha, né, para botar na pauta em menos de um mês. Então, os movimentos sociais, na verdade, estão se mobilizando às pressas, né, já que ele tem feito tudo assim, né, virou o nono na Câmara. E aí a gente tem que se mobilizar às pressas, né. A gente estava levantando a discussão que, de certa forma, estava adormecida na sociedade, né? As pessoas não era mais discussão, e a gente tem que levantar essa discussão, levar para as pessoas, né? O que a gente tem feito, né? Vocês estão realizando atividades, né? Estão realizando atividade lá no Parque Municipal, né? Natural. Sim, exatamente. A gente está realizando também atividades nas escolas, então levar a discussão para as pessoas, né? E organizar, né? A gente vai organizar agora o movimento estudantil, né? Fez esse debate agora recentemente no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que foi agora esse final de semana lá em Goiânia, né, foi inclusive um momento de mais unidade no Congresso, quando se falava da redução, né, da maioridade penal, e o movimento estudantil vai organizar agora, né, passeata, né, ocupação ao Congresso Nacional e vai levar, né, a juventude e os estudantes para ocupando esse espaço para impedir esse retrocesso. Maravilha. Está na pressão política, né? Porque hoje o presidente da comissão especial que discute a redução da maioridade penal é favorável. E ele é da bancada da bala. E não é bancada da bala porque ele é policial, não, que a gente sabe que tem policial trabalhador, honesto. É porque ele é ligado à indústria de armamento. Então, assim, ele de fato é da bancada da bala e vai fazer de tudo para que o nosso conceito de segurança público seja totalmente deturpado. Então, assim, está na mão da comissão e a qualquer momento pode ser jogado no plenário. E o Eduardo Cunha, como tem feito para destruir o SUS, para destruir a reforma política, já falou. Até que tentando destruir a família. Ele já falou que o que o cara da comissão é o presidente, porque ele é o cara mesmo e está com a comissão na mão, mandar para ele vai votar sem nenhum destaque e vai tentar atropelar no plenário. Então, vai ser uma luta. O que nós... Eu sempre peço para os nossos entrevistados, para os meus entrevistados aqui no programa Trabalhador em Foco, que digam o que nós, em casa, o que eu, Carla, o que a Maria, o que o José, que não são tão ligados ao movimento político, mas que são cidadãos e que têm opinião formada, seja ela contra ou a favor, porque eu acho que, na verdade, é o direito da democracia, da gente se posicionar assim, de alguma forma. Como é que o cidadão pode se manifestar de forma efetiva e que vale a pena? Eu acho que o primeiro é tentar se informar o máximo possível sobre o assunto. A gente sabe que é complicado, muitas pessoas são vítimas desses atos infracionais cometidos por menores, muitas pessoas são vítimas da criminalidade geral na sociedade, mas a gente nunca pode pensar que a violência vai, de fato, resolver a violência. A gente tem que tentar mudar o nosso país e não piorar o nosso país. Então, para isso, você tem que se informar melhor e ver que, de fato, existem alguns debates que passam na mídia, que passam pelo movimento político, que são de interesses. Que não é do interesse público, não é do interesse coletivo, mas sim de interesses ocultos, que às vezes a gente adere a um discurso sem ao menos saber o porquê que ele existe.
Então, é mais ou menos essa dica, tentar entender melhor as coisas, olhar da perspectiva do outro, essa coisa mais humana, né, Wesley, que a gente estava conversando, de olhar o lado do outro, por que está acontecendo isso, por que a pessoa virou bandido, por que a sociedade está dessa maneira criminosa, está dessa maneira violenta, e tentar se colocar e pensar como a gente pode superar essas coisas. Para aí sim tomar posição, dar opinião, não sair postando qualquer coisa no Facebook, que as pessoas às vezes... Que é um problema seríssimo nessa forma opinião em 1 minuto, moderna. eu não consigo entender, a gente tem que estar sempre debatendo, sempre se informando, não se forma opinião no compartilhamento, a gente tem que entender de fato o que está acontecendo e ver todos os lados, porque só assim a sociedade vai avançar de fato. A informação é essencial, né, é o principal, e é importante, né, a gente encarar, né, a gente vive em uma sociedade onde, né, a gente quer punir tudo, qualquer coisa que as pessoas fazem, a gente quer punir. Então, acho que a gente tem que ter o cuidado com o próximo, né? É uma vida ali, né? Que está ali, que às vezes a gente não enxerga o que foi feito, né? Da onde ela vem, quais são os problemas que ela passa, né? Ninguém sai por aí e gosta de fazer crime, né? Não vejo ninguém nasceu, hoje eu resolvi matar alguém. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ninguém está predisposto a isso e, infelizmente, o que ele falou, né? A gente acaba sendo fruto do nosso meio. A gente tem que descobrir se essa pessoa teve uma escola de qualidade, né? Se o sistema de saúde chegou para essa pessoa, se tem saneamento básico. Então, é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente de quem acaba cometendo o crime, né? E a punição, ela não resolve os problemas, né? Eu não conheço um exemplo de alguém que tenha sido punido no sistema, né, e foi para o sistema carcerário do nosso país e resolveu, voltou melhor do que saiu de lá, porque não é ressocializado. O que todo mundo fala, na verdade, é que você vai por uma faculdade de criminologia, né? Enquanto a gente tenta fazer os nossos jovens estudarem economia e filosofia, na verdade, antecipar a ida para o sistema carcerário, o que a gente está querendo aqui, talvez, apresentar, é que a gente vai estar, na verdade, levando ele para um outro tipo de educação, de pessoas que já passaram de uma certa idade, que já têm a consciência plena do que estavam realizando, e aí a gente está querendo antecipar um problema ainda maior. É isso que a médio e longo prazo os movimentos sociais acreditam. Isso, mais escolas e menos cadeias. Até porque, se você for avaliar o número, eu não queria entrar muito nesse debate, a gente está num debate mais humano, que eu acho que tem que ser o jeito... Porque a gente aqui, na verdade, fala com o nosso trabalhador, exatamente, que é pai, que é mãe, que vive isso na pele, sobrinho, que vive na pele. Então, ele que vive isso na pele pode olhar até, às vezes, dentro da comunidade que mora, do trabalho onde trabalha, vê pelo companheiro de trabalho que está com um filho com problema. Hoje, nós temos 60 mil jovens que, de fato, cumprem medidas socioeducativas. Desses, só em torno de 12 mil estão internados. E desses 12 mil internados, 0,9% cometeu assassinato ou latrocínio, que é assalto seguido de morte, de assassinato, né? Então, é um número muito pequeno. Isso que a gente vê na mídia, nos Datenas da vida, Cidade Alerta, esse tipo de programa que ganha patrocínio, ganha comercial para vender tragédia, é fora de um contexto, é muito pequeno, é pouca gente. Quando a gente fala de imprensa, é aquela coisa assim, cada vez que acontece, num percentual pequeno, vira uma matéria muito grande. Uma proporção gigantesca, e é mentira. Então, ainda assim, por mais que você pense que de fato vai resolver o problema, jogar o jovem na cadeia, é uma minoria, vou até ser redundante, é uma minoria muito pequena que, de fato, está nessa situação que a gente acompanha na televisão. Então, não tem porquê, não tem motivo, como o Wesley falou, de a gente ressuscitar esse debate, porque não é a nossa realidade. Estão tentando vender ilusão para a gente e a gente acaba comprando porque, de fato, a gente está saturado com o momento político, com o momento social, com a história do nosso país. Mas não é retrocedendo que a gente vai progredir. E, de fato, pegar um menor e tacar na cadeia é, de fato, regredir. O programa está chegando ao final. Queria que vocês apresentassem formas de comunicação possíveis para que o nosso telespectador obtenha mais informações e que possa participar desses encontros que estão sendo realizados para obter informação e para, sim, criar um posicionamento a partir de conhecimento e não de compartilhamento. Quer falar primeiro, Wesley? Eu tô falando pra caramba, eu tô tirando tua fala. Então, a gente está organizando os debates nas escolas, né, da rede municipal e da rede estadual. Ótimo. Né, a gente organiza os debates nas escolas, são debates que não são abertos, infelizmente, né? Mas são voltados para os alunos. Mas são voltados para os alunos, né? Inclusive para entender a ótica, né, do estudante, da juventude, né, que tem pouca oportunidade de falar e dar suas impressões sobre, né, o tema. Maravilha. Então é para conscientizar e para ouvir também a juventude, o que pensa com o tema. Então a gente está acontecendo nas escolas, né, o debate do liceu vai ser organizado nas próximas 2 semanas, né, está acontecendo em todas as escolas. E a gente, né, até pensa em organizar um debate maior na cidade, num espaço maior, mas primeiro a gente quer realizar isso na base do movimento juvenil, do movimento estudantil. E o PT, Yuri, está fazendo alguma coisa? Na verdade a gente está fazendo algo maior
maior do que o partido. A gente fez um manifesto junto da União da Juventude Socialista, junto do movimento sindical, que aderiu em peso. Foram mais de 30 entidades que assinaram, e nesse manifesto nós entregamos à Câmara Municipal, pedindo que os vereadores falassem com suas lideranças partidárias, que são deputados federais e, de fato, participam desse debate, porque é uma questão federal que vai ser discutida. Agora, a gente tem feito algumas atividades. Fizemos um debate, um piquenique no Parque Natural do Ipiranga semana passada, foi bem legal. Fizemos um ato em frente à Câmara Municipal tem uns 2 meses. Então é bom sempre acompanhar na internet, até no próprio Facebook, que a gente falou aqui agora, na imprensa local, que atividade vai ter para a gente poder debater. Porque a nossa ideia é essa, que a gente não abra mão da juventude. Maravilha. A juventude não é culpada, ela é vítima. A campanha também, né? Redução não é a solução. Redução não é a solução, a gente fez. É tanta coisa que acontece. É verdade. Então, muitas atividades, que bom. Sim. Espero que tenham novas atividades e que vocês nos informem para a gente passar para o telespectador, para ele manter-se informado. Perfeito. Muito obrigada pela participação, meninos. Nosso tempo acabou. Obrigada a você que ficou com a gente, que entendeu um pouquinho mais esse lado humano a respeito da questão da maioridade penal. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre com temáticas que têm a ver com o nosso dia a dia. Muito obrigada, Movimento Sindical de Petrópolis, por fazer com que esse programa exista, que leve para você informações de qualidade. Muito obrigada, boa noite e até a próxima semana.